com vocês a respeito disso, tá? Sempre nós vamos dizer que o organismo ele está reparando. Em 1952, o professor Per Ingvar Brånemark, um médico, pesquisador e cirurgião, enquanto conduzia pesquisas laboratoriais no tecido ósseo sobre microcirculação, acidentalmente descobriu que o titânio puro, em contato direto com o osso, formava uma adesão biológica permanente, que chamou de fenômeno da osseointegração. Assinale a alternativa incorreta. Tá? Então, o gabarito é a letra E, né, que fala que para que a osseointegração aconteça, a adesão de fibroblastos, células endoteliais e osteoblastos na superfície do titânio, sempre com a vascularização acontecendo bastante próximo ao local. Não existe adesão de fibroblastos e células endoteliais. Isso é justamente o que a gente não quer na osseointegração, certo? A gente quer apenas osteoblastos. Correto? Próxima questão. Projetos de implantes foram desenvolvidos para imitar a anatomia das raízes e incorporar um desenho cilíndrico escalonado, análogo à raiz do dente nas extremidades cervical e apical. Estes implantes cilíndricos escalonados mostram dissipação de tensão mais uniforme em comparação com implantes cilíndricos ou cônicos e carregamento aprimorado do osso, do suporte do osso alveolar, a partir da forma analógica da raiz. Implantes diferem das raízes pela presença de roscas. Então, assinale características inerentes a essas roscas. O gabarito é a letra B, ou seja, para que vocês assinalassem as características próprias das roscas. Então, a forma retangular das roscas oferecem dificuldade de inserção dos implantes. Ok? Então, a forma retangular dessas roscas oferece dificuldades. E a forma triangular das roscas oferece facilidade. A forma retangular ela é para dar mais estabilidade e não para dar mais autorrosqueamento, certo? E sim, a forma retangular oferece menor estabilidade biomecânica depois da osseointegração, que não na verdade, que não é uma característica de rosca, né, ideal. Nós temos a rosca mais ideal, é a rosca trapezoidal, que eu falei para vocês na aula de morfologia dos implantes. Mas aqui, o gabarito certo é a letra B. Os implantes de diâmetro estreito ou narrow implantes, que são os implantes estreitos, são implantes especiais com indicações específicas. Foram estudados e hoje a sua aplicação é restrita a certos casos. Então, marque a alternativa em que a indicação desses implantes é inapropriada. Então, é o gabarito letra A, né? São espaços com pouca altura no sentido ápico-cervical. Ai, gente, isso atrapalha tanto vocês estarem entrando depois. Então, a alternativa em que a indicação dos implantes é inapropriada são espaços com pouca altura no sentido ápico cervical. Quem assistiu o link da aula do professor Elias, viu que ele tinha, né, um slide justamente sobre isso aqui, certo? Que eu enviei para vocês. O gabarito A, agora a próxima pergunta. As propriedades físicas do titânio comercialmente puro podem variar de acordo com o grau de impureza ou pureza, né, dos elementos que o constituem. O titânio comercialmente puro pode ser classificado em 4 diferentes tipos.
o grau 1, 2, 3 e 4. Então, de acordo com os traços dos elementos considerados como impurezas, que são os elementos químicos, átomos, assinale qual elemento químico não é utilizado na liga de titânio dos implantes. E o correto é a letra E, que é o cálcio. Todos esses outros elementos, né, a gente tem um slide falando sobre isso, eles estão presentes no titânio comercialmente puro. Acho que a última pergunta ainda não. A variação na macro, micro e nanoestrutura superficial dos implantes tem influência na distribuição do estresse, na retenção de implantes e na resposta celular, tá? Isso tudo está correspondendo, né, à estrutura, tanto macro quanto micro e nanoestrutura dos implantes. Então, diversas propriedades das superfícies dos implantes têm sido classificadas e analisadas para o estudo dos diversos parâmetros, como qualidade de usinagem, composição química, espessura da camada de óxido, nível de rugosidade e presença de revestimento. Então, assinale a alternativa quanto à classificação da superfície SLA da estrauma. A superfície SLA da estrauma é uma superfície microtexturizada, jateada e com ataque ácido, certo? Também temos, né, um slide falando justamente sobre isso. Ela é uma superfície jateada, né, com partículas de óxidos e, em seguida, ela é atacada por um ácido a uma concentração específica. Então, a classificação da densidade óssea pode ser avaliada na tomografia pela correlação com as unidades de Hounsfield, fazendo uma análise de uma tomografia de um paciente. O implantodontista percebeu que a área onde ele planejava instalar um implante dentário possuía 700 unidades de Hounsfield. Então, qual é a densidade desse osso? É o gabarito, a letra C, a densidade 1, tá? Aqui eu tenho para vocês a tabelinha. 700 unidades de Hounsfield, desculpa, gabarito C. Eu acho que essa tá errada. Mais de 500 a qualidade 2 e 3. Qualidade 2 e 3. Então, temos uma questãozinha aí que eu vi que não está de acordo. Gente, essa prova confere com a prova de vocês. Qualquer coisa, eu elimino essa questão, porque é a densidade 2, 3. Eu vou conferir direitinho para ver se está correto. E qualquer coisa, se não está conforme, eu vou eliminar essa questão, tá? Ok, confere, né? Seria D, exato. Eu não sei se na prova de vocês está... seria a letra D. Eu não sei se na prova caiu certo isso. Eu vou precisar conferir, tá? Então, daí eu vou... Qualquer coisa eu elimino essa questão. Tudo bem? Mas o gabarito confere aqui, tá? Vou deixar aqui aberto. Deixa eu ver aqui, um momentinho. Ah, tudo bem, então tá certo, né? Na prova. Perfeito. Obrigada, viu? Obrigada, Rúbia. Então, pessoal, agora vamos para a nossa oficina profissionalizante, tá? Só um momentinho. Então, pessoal, é o seguinte, eu não sei se alguém estava hoje dentro da sala do simpósio, que foi feito a instalação do implante.
Vocês conseguiram ir para a sala? Mas pelo menos tentaram pelo link que eu passei. Mas conseguiu entrar, né, Maísa? Tá, tudo bem. Então, primeiro, gente, eu queria mostrar para vocês aqui um videozinho do YouTube, tá? Depois eu vou passar todos os links para vocês desse vídeo. Esses vídeos, eu escolhi eles a dedo, né, na internet, para a gente fazer nossa oficina profissionalizante, para vocês entenderem um pouco mais sobre suturas, sobre instalação de implantes. É um vídeo bem interessante. E já quando a gente terminar a aula, eu vou mandar todos os links para vocês, se vocês quiserem ver. Inclusive, tem e-book para baixar dessas aulas, tá? Tudo bem? A dica de hoje que vamos abordar, ainda relacionada às suturas, que eu digo sempre que é um passo fundamental de toda e qualquer cirurgia. É um procedimento que a gente precisa se atentar muito ao longo de uma cirurgia dentro dos princípios cirúrgicos e que fazem toda a diferença para o êxito nas nossas terapias. Em especial as suturas interdentais, quando nós queremos manter uma melhor arquitetura, principalmente tratando-se de áreas estéticas ou não, em áreas regeneradas, que foram regeneradas ou não, principalmente do ponto de vista volumétrico. Então, diante disso, eu vou abordar alguns pontos que eu acho que são pertinentes frente aos temas que hoje a gente vê dentro das lives, vê dentro de cursos, dentro de postagens em mídias sociais, mas que muitas vezes confundem, né? E as suturas, elas visam sempre coaptar os tecidos, não é para tracionar tecidos. As suturas são apenas para coaptar tecidos, porque isso possibilita ali a ausência de tensões e, ao mesmo tempo, permite uma estabilidade do coágulo para que aconteça a reorganização tecidual, seja ela para regeneração óssea ou dos próprios tecidos moles. Ok? As suturas, elas interdentais, elas envolvem isoladamente as papilas mesiais e distais, tá? Ou elas podem ser simples, quando ela penetra a papila apenas uma única vez, e para isso é importante que você distancie do vértice ou da margem pelo menos ali 3 milímetros, é o número ideal, a margem de segurança ideal, para que não aconteça as dilacerações no momento em que você fecha o nó, tá? Ela pode ser do tipo cochoeiro, quando a agulha penetra a mesma papila por 2 vezes, podendo ser ela horizontal, interna, ou horizontal, externa, ou vertical, interna, ou vertical, externa. São essas principais situações clínicas que a gente se depara. E para isso, para o fechamento de uma ferida, eu recomendo muito que essas cirurgias elas sejam sempre fechadas com fios monofilamentares, para que não aconteça ali o desenvolvimento de nichos bacterianos, principalmente sobre a área do nó. Tá? Esses nichos bacterianos acabam desenvolvendo, dentro do tempo em que vai ser mantida uma sutura, desenvolvendo reações inflamatórias que podem atrapalhar o reparo da ferida, principalmente se você considerar onde você deixou o nó repousar, porque há cirurgias onde se deixa o nó repousado pela própria linha da incisão, que não é o adequado. O ideal é que você desloque o nó para sair da área da sua incisão primária, para que isso não atrapalhe ali a cicatrização, não aconteça ali a formação de queloides ou reações inflamatórias, que vai fazer com que o tecido repare por segunda intenção, tá? Então, a escolha de um fio monofilamentar tem vantagens, e a principal delas, na minha opinião, é que você tem ali o controle melhor sobre o nicho bacteriano. As cochoeiros, né, que é o que eu vou abordar aqui, das suturas, a cochoeira vertical interna, ela possibilita, né, o fechamento da ferida e, ao mesmo tempo, a eversão desse retalho, tá? Então, você não
fecha o retalho apenas coaptando por bordos. Então, você mantém e projeta esse tecido para que aconteça um íntimo contato e você isole mais e melhor a área do meio interno dentro de uma ferida que você está regenerando. Então, você sempre entra na base, internamente, tanto no retalho vestibular quanto palatino-lingual, volta novamente por esse retalho palatino-lingual e sai na área onde você iniciou no retalho vestibular, fechando o nó. Ele não passa sobre as bordas do tecido, tá? E dessa maneira você provoca essa eversão. Então, você tem um melhor íntimo contato da parte do tecido conjuntivo, criando, portanto, um melhor isolamento do que ali está no meio interno, seja uma membrana, seja um enxerto ósseo, seja um enxerto tecido conjuntivo, ou seja puramente o próprio coágulo. Tá? Então, você cria um melhor isolamento dessa região. Tá? Então, essa é uma estrutura muito usual dentro das cirurgias. Então, vejam, ele entra na base da papila vestibular, entra na base da papila palatina, sai na ponta da papila palatina e entra na ponta da papila vestibular. Quando se fecha o nó, essa papila, ela coapta e você mantém a arquitetura da papila, principalmente em procedimentos de aumento de coroa clínica, que é muito comum nós fazermos essa cirurgia. E um vídeo que eu postei há um tempo atrás, também combinando uma sutura suspensória com uma sutura coxoeiro vertical interna, fazendo com que a papila mantenha a sua arquitetura no espaço interproximal, favorecendo, portanto, o reparo e mantendo ali um resultado clínico mais favorável. Então, vejam, nesse vídeo, quando a gente faz um procedimento de correção de sorriso, principalmente sorrisos gengivais, a gente faz recomenda-se fazer essa sutura para manter a arquitetura da papila. Então, veja, entra na base da papila, entra na base da papila do retalho vestibular, entra na base da papila palatina para sair na base da papila palatina, volta na ponta da papila palatina e você pega o retalho exatamente na ponta da papila vestibular. Então, essa é uma estrutura coxoeiro vertical interna, totalmente internamente ao retalho. Nada vai se sobrepor às margens do tecido. Então, ela se posiciona dentro da embrasura, dentro do espaço interproximal, favorecendo, portanto, ali o reparo, e no pós-operatório imediato, no pós-operatório tardio, você vai ter resultados clínicos mais favoráveis dentro do que você deseja do ponto de vista de cirurgia, tá? Então, a mesma coisa é feito nas demais papilas. Há profissionais que gostam de combinar para o fechamento dessa ferida na estrutura do tipo suspensória. Eu não recomendo, eu não gosto, porque a suspensória ela acaba trazendo esse tecido mais verticalmente. Você pode ter um desalinhamento de zênites, de margens, embora você acelere o passo cirúrgico, mas a ideia não é acelerar o passo cirúrgico em detrimento do que você tem como objetivo terapêutico, tá? Então, eu recomendo que se faça essas suturas isoladamente, em cada espaço interproximal, tá? Então, não podemos negligenciar essa questão, esse ponto que eu julgo muito importante para os nossos procedimentos. Então, é isso que a gente normalmente recomenda. Ao final, a sutura é totalmente fechada, e no caso foi utilizado um dispositivo, que é a régua de Schuh, e os resultados saem exatamente dentro daquilo que a gente busca alcançar, ok? E a mesma coxoeiro, né, que é o tema, a sutura do tipo coxoeiro, ela pode ser tanto vertical, como nós vimos anteriormente, ou ela pode ser horizontal. E a horizontal se faz muito em procedimentos de reconstruções ósseas, tá? No fechamento do retalho, tá? Então, da mesma forma, o nó, os fios não passam sobre a margem do tecido, ela passa totalmente interna ao tecido. E aí eu promovo uma área maior de contato de tecido, o fechamento e uma maior resistência para as fases subsequentes ao processo inflamatório. O edema, que geralmente acontece, e esse tipo de sutura ela resiste mais, mantendo a coaptação. Tá? Isso não dispensa as suturas simples, tá? Interrompidas, que serão feitas, ou até mesmo contínuas, serão feitas após a sutura do tipo coxoeira interna. Então, vejam aí uma situação onde a gente emprega essa sutura combinada com outras. Então, eu faço aí uma sutura do tipo suspensória, veja que eu vou pegar uma papila vestibular, tomando cuidado de sempre distanciar da margem 3 milímetros,
pego a papila palatina distal, volto onde eu iniciei a minha sutura e faço o fechamento. Então, o ângulo da minha ferida, ele é fechado inicialmente. Então, coaptando ao dente, preservando ali já o fechamento em primeira intenção nas minhas áreas de relaxante, tá? E aí eu vou fazer as demais suturas a partir do momento que eu já estipulei o espaço onde esse retalho vai se distribuir. Então, a sutura do tipo cochoeiro horizontal, então ele vai nas bases do tecido, passa tudo internamente, volta, e quando você fechar o nó, eu crio exatamente isso. Então, eu verto o retalho, eu aproximo tecidos conjuntivos, e aí eu crio uma área de maior contato, isolando toda aquela câmara de regeneração que ali foi criada, né, com a membrana, com o biomaterial, seja lá o que foi colocado nesse espaço, tá? Mas você isola essa parte do meio interno. E uma sutura, quando a gente tem um dente, que é a sutura do tipo circunferencial. Então, eu entro na base, faço o contorno envolvendo o próprio dente, pego o retalho palatino lingual e faço o fechamento do nó. Então, eu fecho os bordos e, ao mesmo tempo, eu levo ao encontro do dente, criando ali um íntimo contato e, certamente, promovendo uma melhor coaptação do tecido e um melhor isolamento do meio externo com o meio interno. E o restante, após essas suturas chaves, a gente faz com suturas do tipo suturas simples, fazendo o fechamento da ferida e promovendo ali um melhor ambiente para a gente poder estabilizar o coágulo e promover a regeneração do espaço, tá? Sempre vejam que o retalho está isento de tensão, livre de tensão, e as suturas, elas têm esse propósito, apenas de aproximar, de coaptar, estabilizando o coágulo e favorecendo ali o nosso processo, o nosso procedimento regenerativo. Então, esse é um passo e um procedimento de suma importância que nós temos que considerar. E em procedimentos regenerativos de grande extensão, a gente tem que sempre se utilizar de artifícios que promovam a melhor cicatrização possível e no menor tempo possível, tá? Fazendo com que toda aquela câmara regenerativa ela seja isolada o mais rapidamente do meio externo, tá? Então, para isso, a gente utiliza moduladores biológicos, que aí, no caso, são as amelogeninas, conhecidas comercialmente como Endogain. Dentro da nossa página, que vocês vão ver aí no vídeo, existe um e-book, né, dentro dos downloads disponíveis lá, existe um e-book só sobre suturas, tá? Que talvez possa complementar melhor isso que foi abordado, foi discutido, falando um pouco sobre as características dos fios. Então, estão lá alguns e-books, dentre eles esse de suturas. Espero que seja útil aí nos procedimentos que vocês realizam nos seus consultórios.
Então, pessoal, só uma pausazinha aí para vocês entenderem o que é que ele está fazendo. Ele estava instalando o implante, certo? E aí a gente coloca esses cicatrizadores no momento da cirurgia para poder esses implantes ficarem abaixo do tecido gengival e cicatrizarem aí, repararem por um tempo. Depois a gente vai reabrir esses implantes para o meio oral para poder fazer todos os processos de moldagem, transferência, para enviar posicionamento desse implante para o laboratório. Então, assim, olha, eu vou parar por aqui porque eu não acho interessante vocês enviarem ainda para a cabeça de vocês essa situação, que é uma situação posterior à cirurgia de implantes que a gente ainda não viu, tá ok? Então, o que ele está mostrando aí são apenas parafusos de cobertura desses implantes que entram dentro dessa câmara interna e vão apenas fazer a cirurgia de cicatrização desses implantes ao redor do tecido gengival. E aí, o tecido cicatriza ao redor dessas peças, que são chamadas de cicatrizadores, tá? Depois da reparação deles, que é quando a gente coloca eles expostos para o meio oral, e aí a gente vai remover essas peças e começar a fazer os processos de moldagem. Depois eu mostro para vocês mais um pouco disso aí, quando a gente tiver na fase de protética, certo? So this is a live situation that we have. Então, ó, essa aqui é uma cirurgia de instalação de implante com carga imediata, certo? Hoje em dia, no consultório, nós fazemos praticamente toda a situação a carga imediata. Então, é bem interessante vocês verem essa cirurgia aí. With this canine, which is slightly mobile. And, now inclusive agora, pessoal, já o Dr. Geninho Tomé no simpósio, para quem se inscreveu, vai estar fazendo uma cirurgia ao vivo de instalação de implante. Ele está lá em Curitiba fazendo essa cirurgia ao vivo. Eu, sendo vocês, eu saía dessa aula da oficina profissionalizante e ia direto para a aula para a cirurgia do professor Geninho, porque eu mesmo vou. Ele é um fera, tá? Fazendo cirurgia. But of course that will not be that difficult. Okay, no, that's immédiatement. Thank you. Wow, how good I am this morning. So I'm checking quality of the so-called socket here. You have some soft tissue on the palatal. So now I'm ready to start the drilling procedure. So we will enter the palatal wall just like this. And then slightly and slowly correct the orientation. Of the drill.
sounding of the bone, everything is perfect. And we will check with the surgical guide if it is okay, like this. And we will check if the direction is good. It's not the problem. So that's okay. I think everybody sees it now. And also what is important is that this surgical guide has been prepared with, let's say, an ideal position or the final position of the collar of the tools, like this. Meaning that my reference point will not be the soft tissue as they are at the moment, but rather a slightly more coronal position, which will be my reference point for the placement of my implant. So that means that I will later on add some connective tissue there just to cover the color. So this is the 2.4, 2.8 drill, the drill number 2. Okay. So once again, I start slightly palatal and correct my position later on. Okay. And now I will go for a third thread because the bone is quite dense, 2.8, 3.2. I do not like putting too much torque on my implants. I'm not keen on compressing the bone. Good. That's it. I'm going to place a 13 millimeter long implant. And we will bring this implant on the hand screwdriver. And with this implant, I will first slightly, that's better like that, slightly enter the implant into the palatal wall like this. And then I will slowly change the direction and go deeper. So this is the right direction now. We will check the orientation with the surgical guide. And you will see that my direction is okay. Okay, just like that, not bad. Okay, so we can continue. And you will see that at the moment, my torque is still quite high. So I will come back slightly just to decrease pressure, because I don't like having too much pressure. And that's still a bit too much. Okay. So this is the position that we want, and you see that we have we have an indication of here on the implant driver. We have an indication of a distance of 3 millimeters between this line and the implant top. And actually, I would like to rebuild the gingiva till that point. And here I'm about at the bone level. Yes, exactly. So that's okay. There it is. And we'll check if the torque is not too high. Actually, I don't like having more than 40 Newton centimeters. And you see that now it's much better. It's much too high, sorry. So we will decrease it slightly. So I don't like exceeding about 45 Newton centimeters. I think that's good like that. Now I'm going to use what we call the bone mill. So it's because we are quite sure here that we have some bone on the palatal, on the palatal that will impair the placement of our abutment, aesthetic abutment. So this instrument is very easy to use.
So it is guided by this kind of pinion abutment. You can just insert this drill, and that's it. So the bone, the excessive bone, the excess of bone has been removed. We just remove this piece, and we will be ready to go one step further. That is the placement of our zirconia abutment, or at least a try-in of this zirconia abutment. This is the abutment I do intend to try in. It is an aesthetic zirconia abutment. Okay, we will try it in. Yeah. Okay, it looks quite nice. So now we will use this diamond kit for Procera zirconia abutments. See. Slightly adjust shape of the crown. So now we are able to settle the provisional crown quite correctly. And I will just fill the screw hole with some wax. Okay, so we are now ready to reline it. So we slowly reline it with quite a thick resin. We'll hold it on the implant, wait for hardening of the resin, and then go out of the mouth on a screwdriver. Okay, now we're going to adapt that. So I'm removing the excess of resin here. Excesses. And just after that, we will check on the abutment holder. Okay, it's not bad. It's not too bad. And now I'm going to adapt the resin at the limits, just to have the resin everywhere till the limit. I'd like to have some, yes. Thank you. Now we are ready to place back the abutment into the mouth. So I'm setting the abutment. You have seen the engagement into the X, the apical X. I think that it's very important that people know we have to engage the hex apically. That's it. I'm going to, just to show you that I will tighten it with this prosthetic torque wrench, which goes to 35 and not 70. So I have tightened it by hand up to now. Engage the screwdriver like this. Yeah. And you see that I was at about 15 Newton centimeters by hand. I'm increasing slightly now. And I'm at 35, and it's okay.
Good. So now we are going to cement the crown. So we'll use a very limited amount of cementation material. That's it. That's it. And the crown is now seated. And you will be able to see, I think that's interesting, the excess of cementation material here that has gone out from the vent hole on the palatal aspect. So that's it. Hello, my name is Giovanni Polizzi. We are here in Verona together with my staff, Gigliola and Tania. We are going to treat a case of congenital aplasia, the upper incisor 22. And we have a limited space between the root and a limited amount of bone as a thickness. So we are going to use a new implant, a very narrow implant. It's Nobel Active 3.0. Allora, we have just removed the provisional tooth that he had glued to the crown, and there is some, of course, inflammation because we had to use the bars to remove the resin, and was difficult probably also the oral hygiene. So I have that reference point, and I do just full thickness flap. But first I do a small split thickness just in the buccal, so I use my finger. This because I need to check the buccal aspect of the bone. So now I will use the drill with the extension 1.5 drill. Now I try to follow the direction, feeling the root of the foot tip, a lot of irrigation always. Okay. I will use the 2 mm twist drill first without extension. First without extension. I'm going to use the 2.0 drill now with the extension. I go like almost 13. Be sure to go in the right depth. But I will insert 11.5. Okay, now we are going to use the 2.4-2.8 step drill, just in the coronal part, so without extension. Okay. Now we are going to use the probe. I have prepared almost 13, but we call 11.5, so I need to have this part in the palatal side. You see, this is 13 on the buccal, but in the palatal is okay, because the palatal is lower a little bit. So I'm going to install the 3.0 Nobel Active implant.
Now we are going to use the manual range. That you know there is a sign at the 45 Newton maximum because of the narrow diameter implant. So you must not exceed it absolutely this torque. And when you reach this, you have to go back to turn back as a usual novel active procedure. Very good. Now I put the finger here and I go slowly. You see it's already almost 45. As it's 45, you can see. So I turn back. I turn back and then I slowly. This is very important with this type of implant because with other implant you cannot do this. You fracture if you go back with this. This reduce and release the tension. Then I go again clockwise. Now I insert again. It's after. You see just reduce a little bit, but I can go a little bit further. Okay. Up to 45. Then I remove again. Okay, you see there are some lines. Ideally, we should finish with this line just in front. So this is important because it's the same. This corresponds to the flat side of the internal hexagon. So we'll check this. So we want to have this direction. So I go just to have the right position. Now it's the right position of this. And now I remove the fixture mount. Sometimes you have to do back and forward, so you have to change to remove this. So we want to try the healing cap because we want to push a little bit the gingiva. Buccally. Okay. Okay, so with the healing apartment, we have pushed a little bit to the buccal gingiva. But the implant is very stable, but we prefer also for safety reasons not to do immediate loading, so we'll insert again a sort of adhesive bridge. Grazie della tua collaborazione. Finish.
Oi, gente. Finalizando aqui, né, os vídeos da oficina profissionalizante. Queria comentar com vocês a pergunta, né, do Breno. Professora, qual a sua opinião em relação ao fio de sutura Vicryl? Breno, eu uso o Vicryl no consultório, para mim é o melhor que tem, tá? Na verdade, assim, a gente tem vários fios de sutura, mas o Vicryl, diante do custo-benefício, ele se torna o melhor fio para quem não tem tanta grana para investir num fio melhor, certo? Então, assim, a gente tem vários tipos de fios, tem fios de politetrafluoretileno, fios de ácido poliglicólico e polilático, então vai depender muito, né, da indicação da nossa cirurgia. O fio Vicryl, ele se presta muito bem para que a gente faça uma cirurgia um pouco mais limpa, né, em deixar esse fio Vicryl no local, porque ele tem menos capilaridade do que o fio de seda, por exemplo. O fio de seda, ele é um fio que nós
não utilizamos normalmente, porque esse fio de seda, ele é um fio que tem muita capilaridade, ou seja, ele traz do meio bucal toda aquela água, né, todo o ambiente oral ali para dentro da minha ferida. E para mim, o fio de seda, ele só presta mesmo para afastar os meus tecidos no momento da cirurgia, certo? Então, é isso. Vocês tiveram alguma dúvida nos vídeos? Eu sugiro que assistam novamente todos